Olá, eu sou Alex Cabral e hoje nós vamos conversar sobre essa obra aqui, ó. Amizade entre a literatura e a realidade, do autor Sandro Souza. Sandro, ele é violonista, ele agora também está se aventurando pelo universo da literatura. Ele vai nos mostrar nesta obra sobre as várias formas e expressões da amizade. Mas ele não vai apresentar somente no livro. Nós vamos conversar com ele aqui sobre a obra e aprofundar um pouco mais também o que ele pensa acerca dessa questão tão fundamental que é a amizade, não só no livro, mas sobretudo para os dias atuais. Bem, estamos aqui para falar sobre amizade entre a literatura e a realidade, que é a proposta desse livro aqui apresentado pelo Sandro Souza, violonista e agora também escritor. Mas afinal, Sandro, por que falar de um tema como esse, sobre amizade, e principalmente como relacionar, como é que você conseguiu, como você se inspirou a trabalhar essa ideia entre a literatura e a realidade? Okay. Primeiro é um prazer estar aqui com você, que é um amigo, né, de longa data, falando desse livro. Sempre me chamou a atenção a amizade, de todos os temas, assim, eu acho que percorreu a minha vida. Acho que a amizade foi o tema que mais me chamou a atenção. Então, músicas sobre amizade, filmes sobre amizade, livros que tratam sobre amizade sempre me chamaram a atenção. Então, com o passar do tempo, eu percebi que isso foi ressaltando em mim, essa temática do amigo. E algumas pessoas me sugeriram escrever sobre isso. E pensando sobre isso, eu vi que dentro da literatura havia muitos exemplos interessantíssimos de amizade, né? E às vezes com mais profundidade do que um livro que falasse sobre amizade. Às vezes, se você vai para um Don Quixote, igual é mencionado no livro, você vê um nível profundo de amizade lá, né, na literatura. Então a ideia era essa, falar um pouco da minha vida, que é muito pessoal, né? O livro não pretende ser uma norma de conduta para ninguém, é um depoimento muito direto, mas com algum recorte também da literatura que aparece aí, né? Estava relendo a obra, estava me lembrando também, eu já assisti a várias apresentações suas enquanto violonista, e conversando com um amigo em comum que também é violonista e também é artista especificamente, ele me dizia que uma das coisas que chamava muita atenção em suas apresentações era o que você falava e continua falando entre uma música e outra. Você meio que contava as histórias das músicas, como é que elas surgiram e tudo mais. Ao ler esse livro, e por ter assistido já muitas apresentações suas, para mim isso ficou muito nítido. Para quem ainda não o viu apresentando, apresentando o violão, e quem ainda não leu a sua obra, ou para quem só fez um, fez o outro, quanto daquelas histórias que você apresenta enquanto executando o violão está aqui nesse livro? Porque para mim ficou uma coisa assim, muito latente, é muito bom, ficou uma coisa muito prazerosa de perceber isso. Meio que lendo, mas também na nossa memória seletiva ali, ouvindo também as suas apresentações. Como é que funcionou isso? Bacana. A relação com o recital é total. Acho que o primeiro lugar que eu tive coragem assim de expor mais minhas ideias foi nas apresentações musicais, né? E eu sempre pensei o recital como uma contação de história. Eu nunca imaginei um recital chegar e tocar uma música. Eu sempre, como é uma música instrumental, que é subjetiva, né? Como Schopenhauer dizia, a música ela tem um valor que é diferente das outras artes. As outras artes podem ser descritas, tipo um desenho, você dá uma forma, uma escultura. Mas a música, como ela não pode dar uma forma, ela trabalha com o espírito. Mas é muito abstrato, né? A pessoa vai para ouvir você tocar numa peça de violão sem uma história contada, né? Então eu sempre pensei o recital tendo um enredo. Eu sempre penso que o recital tem que contar uma história, inclusive com as palavras, entre as músicas, né? Para que a pessoa veja sentido naquilo. E isso aparece no livro. Você pega, por exemplo, um capítulo que tem aí, que foi o mais difícil de escrever, que é Quando Abandonei um Amigo. Ele fala muito da realidade que eu vivi com meu pai, quando a gente chegava nas fazendas
1 da manhã, meu pai chegando na casa das pessoas, e eu preocupado que as pessoas não iam receberem, ou não iam gostar, né? E as pessoas abriam a casa com alegria, e tinham uma noite inteira de viola, frango frito, biscoito frito. E então eu participei um pouco disso com meu pai. Aparece também no Luz da Amizade, né? Uma música minha que foi dedicada a um texto que eu escrevi aí, que é do Tolkien C.S. Lewis. Então está muito ligado esse livro com a música. Então tem essa relação muito forte mesmo. Sim. Estava pensando em outra questão também, como nós vivemos numa realidade agora já, pode-se dizer, pós-pandemia, mas durante a pandemia a arte ela ficou latente da sua absurda necessidade. Fico imaginando nós tivemos que enfrentar a pandemia sem, por exemplo, a literatura, a música em si, o cinema e até mesmo o teatro que teve que se adaptar com isso tudo. No livro você fala muito assim, a minha vida agora já na meia-idade. Como é que você percebe, enquanto músico profissional, enquanto professor também, agora enquanto escritor, dessa nova realidade em relação à arte, desse mundo pós-pandemia? Você percebe uma certa valorização maior ou você acredita que isso não mudou, cada um voltou para o seu lugar que era? E se a arte em si, nessa nova realidade, para você individualmente, passou a ter um novo sentido? Nossa, pergunta abrangente. Na pandemia, com certeza a arte, os streamings, a literatura, a música, com certeza foi um refúgio, né? E isso é o que eu penso muito da arte, a arte como um refúgio. Na verdade, a música fora da arte, fora da amizade, para mim é uma coisa difícil de conceber. Então, com certeza, na pandemia, esse livro foi fruto da pandemia também. Eu comecei a escrever um pouco antes, mas como fiz lento, não tinha uma pressa, uma data para cumprir, fui fazendo aos poucos, mas no período da pandemia foi o tempo que eu escrevi. A arte, para mim, é uma das maiores companhias, né, que a gente tem. E o livro, nesse sentido, ele surgiu disso. Agora, sobre o papel da arte nesse mundo agora, pós-pandemia, eu acho que eu não tenho capacidade de fazer essa avaliação. Mas as pessoas que gostam de arte vão buscar arte, as pessoas que... e aí diferenciar a arte, porque você fala arte é muito abrangente, né? Mas você pode ter aquela coisa que está no mercado, que está sendo exposta o tempo todo, ou aquela que você quer um conteúdo, aquela que você quer que diga alguma coisa a mais, né? Acho que a pessoa que quer esse tipo de arte mais, que é o que a gente propõe, né? Ela vai estar em busca, mas eu não sei se eu tenho capacidade de avaliar se está melhor ou pior. Eu acho que o mundo está do mesmo jeito. Mas ainda insisti nessa ideia, você, da meia-idade, como você propôs. Não respondi. Mas ainda insistindo nisso, essa geração que você conhece, pelos alunos que a gente vai adquirindo com o tempo, eles já são chamados de nativos da internet. Nós somos imigrantes da internet. Você acredita que nessa geração e, sobretudo, nessas possibilidades de comunicação, em específico, redes sociais, você acredita que por meio da rede social ou na rede social é possível, de fato, você desenvolver uma amizade verdadeira, meramente digital, não aquela que você começa pela rede social e desenvolve depois de uma maneira de contato real, mas pela internet, pela rede social, pelo mundo digital? Você acredita que é possível apostar mesmo na amizade verdadeira? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a amizade precisa... Você pode até se relacionar com a pessoa lá, mas tem que passar disso. Esse mundo da rede social é um mundo ilusório, né? É um mundo que não é o mundo real, é um mundo que você constrói de acordo com suas expectativas, de acordo com aquilo que você quer mostrar de interessante, de bonito. Mas para a amizade você precisa de mais do que isso, né? Da amizade você precisa de realidade, você precisa de convivência, você precisa de partilha, né? Ninguém, para ter um amigo de verdade, vai ter sem esse nível de envolvimento. Então a amizade nas redes sociais é uma ilusão, o discurso que tem é ilusório, né?
Quando uma pessoa chega e diz assim, estava morrendo de saudade de vocês numa rede social, isso é mentira, tipo, não tem como ela ter saudade de pessoas que ela nunca viu, que ela nunca abraçou. Então, para mim, a amizade ela tem que ser presencial, sim. Embora ela pode ser nutrida com os meios de comunicação, que são excelentes, né? Desses personagens que você apresenta no livro, em especial o Sancho Panza e o Cervantes, né, do personagem Cervantes, aí a gente vai narrando, vai acompanhando a sua narrativa aqui, inclusive até você escreve aqui contos seus, né? Você não só comenta sobre personagens, você também apresenta a criação própria. Mas desses que estão aqui, qual é aquele que não faz parte, mas que você queria ter colocado? Um personagem da literatura mesmo. Você, olha, eu não o coloquei, mas poderia ter colocado, ou de repente, num próximo livro, que você possa dar continuidade. Quem você colocaria nesse próximo volume, talvez? Eu colocaria a amizade de Paulo, o apóstolo Paulo, com um escravo da cidade de Colossos, Onésimo. Sim. Uma amizade improvável de um grande homem como Paulo e um escravo. Ótimo. Século I. Esse eu fiquei com vontade de fazer. Dessas amizades aqui, algumas são explícitas nas narrativas bíblicas, como Jonatas e Davi, né, que é uma grande referência. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, quem que seria aquele que estaria fora? Então já fica a próxima, uma dica, uma sugestão para a próxima. E no mundo também, digamos agora no mundo pop, né, essa abordagem da amizade continua, por exemplo, nesse universo da Marvel. Nós temos amizades que começaram meio improváveis, como por exemplo, do Homem de Ferro e o Thor, mas que no final eles acabaram se conciliando. Mas a pergunta agora de maneira ainda mais específica. Você acredita que a amizade ela pode ser medida pelo tempo cronológico ou você acredita que a amizade está mais ligada à questão de intensidade? Por que eu digo isso? Porque tem um autor que você conhece bem, eu também, que fala sobre esse mundo que nós vivemos, que é tempos líquidos, onde as relações estão cada vez mais fluidas, estão cada vez mais livres. E que hoje, essa nova geração, 5 anos é uma eternidade, que parece que não dá tempo de gerar, de desenvolver essa intensidade. Então, a amizade eu posso medir por tempo cronológico ou acho que a intensidade é mais valorizada nesse sentido? Uma pergunta interessante. O tempo cronológico pode também não significar muito, né? Você pode conviver com a pessoa e ter um certo contato com a pessoa há muito tempo e não ter uma intimidade com ela, né? Não abrir o coração, não partilhar a vida com ela de uma forma mais interessante. Mas que a amizade precisa de maturidade, maturação é real, né? O afeto não, você pode ter um afeto, ter pessoas que você tem uma empatia natural, né? Que em pouco tempo você pode ser próximo da pessoa, mas no meu livro, a amizade que eu pensei, porque é difícil você colocar a amizade numa categoria, né? Há vários níveis de amizade. A amizade que eu quis colocar é essa amizade que tem a ver com história, que tem a ver com a construção, que tem a ver com a decisão de querer estar com a pessoa e de investir na pessoa. Então, para mim, a amizade ela precisa de tempo, ela precisa de investimento, ela não vai surgir do nada. Se você só tiver um mero afeto, mas não tiver uma caminhada, então, para quem 5 anos é uma eternidade, talvez nunca vai experimentar um grande amigo de verdade. Na relação que você fez com a literatura, você cita o Tolkien e o C.S. Lewis. Uma das obras do Tolkien é a questão do Senhor dos Anéis, que fica bem destacada no livro também. E aí, no Senhor dos Anéis tem a amizade do Frodo com o jardineiro dele, inicialmente, essa era a história. E uma coisa que chama atenção naquela história, tanto no livro quanto no filme, que ambos são maravilhosos, é que o Frodo ouve do seu amigo, o jardineiro, grandes verdades e muitas vezes doloridas. Mas talvez aí é um dos papéis que a amizade exerce, de não saber, da pessoa saber ouvir sim, mas também saber ouvir não. Hoje nós vivemos uma realidade que você tem que pensar muito antes de dizer qualquer coisa com medo de ofender. Quando eu penso muito com medo de ofender o meu amigo,
Será que esse talvez não seja um indício que essa amizade não seja tão profunda quanto eu acredito? Acho que a gente está falando da mesma coisa, né? De maturação, de convivência, né? Como as relações têm se dado muito através de rede social, então isso ainda fica mais evidente, né? Ou seja, tem coisas que você diz pessoalmente para a pessoa, mas você não vai dizer nunca numa rede social, né? Então, a gente está falando da mesma coisa, de que a relação precisa da convivência, da maturação, né? E essa coisa de estar ressentido é uma coisa da época, né? Tipo, todo mundo é muito certinho, todo mundo é politicamente correto, todo mundo tem que procurar o termo adequado, né? E isso para amizade é péssimo, né? Tipo, amizade é um lugar que você tem que ter liberdade, né? Até de errar, né? Até de confrontar e ser confrontado, como no Sancho Panza e o Don Quixote, né? Eles eram amigos, mas eles se confrontavam e havia espaço para isso. Eles não deixavam de ser amigos, porque um percebia a loucura do outro. Até mesmo porque uma das formas da gente crescer enquanto ser humano é na contradição. É no contraditório que eu acredito que existe a parte do conhecimento. Se eu convivo só com quem pensa exatamente como eu penso, talvez eu tenha mais do mesmo, mas não é talvez crescimento em si. Há pouco você citou Schopenhauer, que é o filósofo do pessimismo por excelência. Depois ele é seguido por Nietzsche, depois chega o século XX com o existencialismo, tem Sartre também, que não fica muito longe. Mas, de uma maneira assim, muito clara, eu tive essa impressão no livro, que você apresenta assim, que a vida é muito difícil. A vida é como se fosse você subir uma ladeira carregando uma pedra. Quando você chega no topo, a pedra cai, nós temos que subir novamente. É eterno ciclo, né? Eterno retorno. Você acredita que a amizade é esse bálsamo que faz a vida ser mais leve, que vale a pena? Você acredita que a amizade, se a arte é a prova que a vida não é bastante, a amizade é o bálsamo que dá o sentido a essa liga, a essa relação humana em si? Assim, você coloca duas coisas, né? Uma questão da angústia da existência, né? Que no livro pegou um momento de pandemia que também estava passando, igual todo mundo, por muitas crises, né? O ser humano, ele tem a dinâmica da existência que não é fácil, né? Ou seja, em pouco tempo a gente já está ali na adolescência, com hormônios a mil e sem capacidade nenhuma de decisão, né? Sem capacidade nenhuma de olhar o futuro, a gente só pensa o presente. E a vida acontece muito rápido. Quando você chega ali aos 20 anos, você tem um monte de decisão para tomar, mas você ainda não está pronto. E quando você vai chegando na meia-idade, igual você mencionou, você chega na meia-idade, você já não é mais jovem, você está mais perto da velhice do que você gostaria. Então isso que você falou, acho que aparece nesse livro. Então tem a dinâmica da existência que não é fácil, lidar com a morte, lidar com os grandes temas, né, da vida, o mistério. O mistério que cerca a gente é uma coisa, até para nós que somos cristãos, o mistério é muito grande, as coisas não foram reveladas. Como o próprio Paulo disse, né, em parte cremos, em parte profetizamos, a nossa visão é limitada. Então a gente é como o C.S. Lewis disse, a gente está numa peça, numa cena, sem saber exatamente o que aconteceu antes e sem certeza da próxima. E a gente tem que acreditar na história toda, é onde entra o papel da fé. Então tem essa questão da angústia da existência. E eu vejo a amizade como a libertação disso. Aliás, se você pegar os evangelhos, você vai ver o grande chamado à comunhão. É o Pai Nosso, é o Pão Nosso, é o amar, é o se repartir, é o Jesus que tira as vestes e lava os pés, você se desnudar de frente de alguém para poder servi-lo. Então, a amizade nesse nível de cumplicidade e amor verdadeiro, ela é libertadora. Ela que confere sentido à vida, ela que confere sentido a tudo que você faz. Se você tiver tudo e não tiver um amigo, não tiver uma relação de amor sincera, como o próprio Coríntios disse, né? Você não tem nada. Então eu realmente vejo a amizade como uma libertação, como uma forma de a gente experimentar uma realidade que nem ainda chegou aqui agora, tipo.
Como naquela parábola enigmática que Jesus disse que granjei amigos para que esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Ou seja, eu vejo a amizade como essa maneira da gente ter o alívio dessa vida que não é fácil para ninguém. Ótimo. E aqui nós temos a companhia do violão, o rei aqui. Ainda nessa perspectiva do violão, mas um pouco agora também com a literatura. Como brasileiro, a gente sempre fala de música e amizade, vem a música do Milton Nascimento, que é mundialmente conhecida, não pelo nome de original, né, da música do Ayrton Senna e tal. Mas qual música, não a música clássica, e nem tanto na música instrumental, uma música popular no sentido de muito ouvida, muito tocada. Tem alguma música que você poderia indicar assim, olha, essa música, ela tem uma riqueza, não só musical, melódica, etc., mas tem uma letra também que é interessante, que fala sobre a amizade. Você pensa em alguma música nesse sentido? Tem uma música que eu gosto muito do Almir Sater que chama Velhos Amigos. Ele é uma música que eu pensei até em escrever sobre ela, mas é essa que eu indicaria, Almir Sater, Velhos Amigos. Exato. Então me vem na mente aqui o Oswaldo Montenegro também, que ele, na minha opinião, é um artista completo, no sentido de não só de escrever, cantar, ele dirige, ele faz um monte de coisa, também tem algumas músicas que falam sobre a amizade, e aí falamos de música, livros, o próprio Senhor dos Anéis que foi para as telas, as Crônicas de Nárnia foram para as telas, e eu sei que você também é apaixonado por cinema, ama filme e tal. Um filme que você indicaria com essa temática sobre a amizade? Tem muitos. Um que eu gosto muito chama O Reencontro, que é com Morgan Freeman. Ele é um escritor desiludido, que vai se isolar num lugar tentando escrever, e ele faz uma amizade com a menina, que quer aprender literatura. Esse filme é incrível, chama O Reencontro, que mostra quanto a amizade com aquela menina foi capaz de resgatar ele na esperança e de pôr ele de volta ao ofício que era escrever, de pôr ele de volta para a vida. Agora, pensando na amizade, vamos no lado confrontando a amizade em si. Existem uns teóricos aí que dizem que nós buscamos nos nossos relacionamentos alimentar o nosso próprio ego. Ou seja, quando eu tenho um contato com uma pessoa que não pensa necessariamente como eu, ou se distancia muito de mim, eu acabo me afastando. Então eu quero sempre pessoas, não necessariamente que sejam o reflexo do que eu sou, mas que meio que alimenta o meu sentimento, alguma coisa assim. Digo isso por quê? Porque hoje nós estamos vivendo em mundos isolados. Você tem o fulano que pensa A, ele tem um grupo dele. Você tem o fulano que pensa o grupo B, ele tem um grupo dele. E cada vez mais nos afastamos e vivemos mais do mesmo. No sentido de amizade, você acredita que é possível hoje, dentro da realidade que a gente tem, desse mundo falsamente bipolarizado, você acredita que é mais fácil, sobretudo para pessoas que já chegou na meia-idade, aprender a desenvolver uma amizade nova? Ou essa geração atual, milênio, chama como queira, você acredita que essa geração tem facilidade a mais ou a menos para desenvolver uma real amizade? Eu acho que nós que pegamos o advento antes da internet, né? Que a gente só tinha aquela forma de relacionar, que era brincando na rua, né? Que era tendo contato, né? Eu acredito que para as gerações atuais, mais novas, é bem mais difícil você criar uma amizade profunda, por essa questão da amizade ser dentro de categorias, né? Do algoritmo que o sistema coloca, né? Você só vai tendo um viés de confirmação, só vai colocando pessoas que você pensa como você, que gosta das músicas que você gosta. E também pela distância que porque você está mediado por uma tela, você não tem aquele contato, né? Então, eu acredito que a amizade mesmo, para uma pessoa na meia-idade, é mais fácil de cultivar, porque a gente pegou um outro mundo. A gente pegou um mundo que a gente tinha que conversar mesmo. Tipo, a gente não tinha um celular para fazer uma foto, a gente não tinha que mandar... era tudo uma outra relação, né?
E ainda bem, porque se talvez a gente já tivesse chegado nesse mundo, talvez a gente não teria os amigos que a gente tem hoje. Nós que somos amigos dessa época, que a gente se reunia em casa. Com quem que você se reúne hoje em casa? Com quem que você marca uma tarde só para você ter uma boa conversa, sem ter um pretexto de um evento, só pelo prazer mesmo de sentar ali e conversar. Então acho que as novas gerações têm um desafio muito grande de romper essa barreira da tecnologia, que não é um mal, né? Ela pode ser usada muito bem, mas entender que para um relacionamento de amizade você precisa mais do que isso, né? Mais do que encontros virtuais, né? Dando asa à imaginação, se você pudesse trazer à vida ou encarnar alguma pessoa aqui, mas que estivesse aqui, personagens da literatura, ou mesmo personagens reais, como Sócrates, você cita Aristóteles e tal. Fala para nós aqui 3 personagens com quem você gostaria de sentar à mesa, provavelmente você iria desenvolver uma amizade com ela. Pode ser um personagem da literatura mesmo, ou um sujeito histórico real, mas que você teria o prazer. Você citou os evangelhos, interessante que Jesus, sempre quando tomava grandes decisões ou coisas assim, ele estava sempre em volta à mesa, né? A ideia de comunhão, né? Que é sinônimo de amizade. Mas quem seria 3 pessoas que você gostaria de sentar, conversar, bater um papo, tocar um violão e desenvolver uma amizade hoje em dia? Um seria o Mário Quintana, que acho incrível o que ele escreveu. O outro seria o navegador Amir Klink, embora eu acho que ele deve ser uma pessoa de convivência difícil pelas entrevistas dele, mas eu acho muito interessante os relatos daquelas viagens marítimas, eu acho interessante a visão que ele tem da vida. Eu acho que seria uma pessoa que eu queria desenvolver uma amizade. E um outro é um músico, que é um músico que eu admiro muito, que é o Elomar, que é um músico baiano que tem um violão muito original e que tem uma obra que para mim é única e que ainda não foi descoberta ainda pelos brasileiros. Bem, agora tem um momento Abujanra. Em uma frase curta e direta, como é que você definiria amizade? Envolvimento. Envolvimento. Então, ótimo. Muito bom, então, ter a sua amizade. Então, nós vamos encerrando este momento aqui. Agradeço a audiência de todos e peço ao Sandro que deixe uma frase para nós, para nos inspirarmos ainda mais acerca de tudo que foi debatido aqui. Ok. Vou falar uma frase do Quintana, que diz: não faça da sua vida um rascunho, pode dar tempo de não passar a limpo.